Feche os seus olhos por um instante. Imagine um mundo onde o barulho das preocupações ainda não existia. Um mundo em que o silêncio era preenchido apenas pelo sopro da vida e pela presença manifesta do Criador. Hoje nós vamos caminhar pelas páginas do segundo capítulo de Gênesis. Não é apenas o relato de como o mundo foi terminado, mas o convite para entendermos o nosso lugar no coração de Deus. É a história do primeiro descanso, do primeiro sopro e do primeiro encontro. Prepare o seu coração para uma jornada de paz e redescoberta. Gênesis capítulo 2. E foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. E acabou Deus no dia sétimo sua obra que fez, e repousou o dia sétimo de toda a sua obra que havia feito. E abençoou Deus ao dia sétimo e o santificou, porque nele repousou de toda a sua obra que havia Deus criado e feito. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e antes que toda planta do campo existisse na terra, e antes que toda a erva do campo nascesse, porque ainda não havia o Senhor Deus feito chover sobre a terra, nem havia homem para que lavrasse a terra, mas subia da terra um vapor, que regava toda a face da terra. Formou, pois, o Senhor Deus o homem do pó da terra, e assoprou em seu nariz sopro de vida, e foi o homem em alma vivente. E havia o Senhor Deus plantado um jardim em Éden, ao oriente, e pôs ali ao homem que havia formado. E havia o Senhor Deus feito nascer da terra toda árvore agradável à vista, e boa para comer, também a árvore da vida em meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía de Éden um rio para regar o jardim, e dali se repartia em 4 ramificações. O nome de um era Pison. Este é o que cerca toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro daquela terra é bom. Há ali também bidélio e pedra ônix. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai diante da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim de Éden, para que o lavrasse e o guardasse. E mandou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia que dela comeres, morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele ajuda idônea para ele. Formou, pois, o Senhor Deus da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, e trouxe-os a Adão, para que visse como lhes havia de chamar. E tudo o que Adão chamou aos animais viventes, esse é seu nome. E pôs Adão nomes a todo o animal e ave dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para Adão não achou ajuda que estivesse idônea para ele. E o Senhor Deus fez cair sonho sobre Adão, e ele adormeceu. Então tomou uma de suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, fez uma mulher, e trouxe-a ao homem. E disse Adão: Esta é agora osso de meus ossos, e carne de minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se achegará à sua mulher, e serão uma só carne. E estavam ambos nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2 nos revela um Deus que cuida dos detalhes. Ele não apenas criou o universo em grande escala, mas plantou um jardim específico para nós. Ele não apenas nos deu vida, mas soprou pessoalmente em nós o seu fôlego. Essa história nos lembra que fomos feitos para o relacionamento, com a terra, uns com os outros e, acima de tudo, com o Pai. O Éden não era apenas um lugar geográfico, era um estado de harmonia total. Que ao encerrar esta reflexão, você possa sentir o mesmo sopro de vida renovando as suas forças.
Que você se lembre de que não é um acidente, mas uma obra moldada pelas mãos de Deus e colocada em um mundo de propósitos. Encontre o seu descanso nele, assim como ele descansou no sétimo dia. Fique em paz, sob o cuidado do Criador.